Olá, ouvintes do Chama Clínica! Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. Amanda Alcântara. Gente, tem tanto tempo que a gente não senta aqui que nós até esquecemos como é que faz, mas a gente lembra rápido. E hoje o assunto é um queridinho de doutora Amanda. Hoje em Insuficiência homenagem ao retorno da doutora Amanda. Em homenagem ao retorno. Podcast Chama Clínica, né? Mariana tem tempo que não fiz aqui nesse programa. Nossa, Mariana, eu acho que ela não tava nem aparecendo igual tá hoje. Agora tá. Depois eu vou mostrar para os nossos ouvintes. Por favor, Mariana. teleouvintes. Teleouvintes. Porque pros ouvintes não tem como, né? Mas pros tele, sim. E a Mariana tá bonitinha demais, gente. Vocês têm que ver. Mas muito bom tema, gente. Gostei muito da escolha Você desse gostou tema. de sua homenagem? Gostei demais. Vamos começar? Porque hoje o tempo tá curto, É, né? Hoje o tempo é E curtíssimo, doutora é Amanda, 30 minutos. ouvintes e teleouvintes, prestem atenção, porque doutora Amanda sabe desse assunto como poucos, que eu já vi, eu aprendo sempre. Então vai ser mais uma vez aí pra gente debater e levantar algumas polêmicas em cima desse assunto, porque sempre tem polêmica, e a gente gosta. E a última vez que eu vi uma aula de insuficiência cardíaca foi justamente da Amanda. Então bora lá, Sim. amiga. Começando, insuficiência cardíaca, acho que começar pelo começo, definição. Pela definição. Eu gosto de começar pela definição, porque a definição que está presente é a mesma definição em todos os livros, né, em todos os textos, e essa definição não muda, né? Então, eu gosto de falar aqui o que é insuficiência cardíaca, né? É uma síndrome clínica que consiste, né, o que acontece? É uma síndrome clínica no qual o coração ele não bate bem a fim de bombear sangue para suprir as demandas metabólicas. Ou ele até pode bater bem, sob altas custas de pressão de enchimento. Então, por que eu gosto dessa definição e começar, né, falar de ser com isso, com a definição? Porque logo a gente já vê que tem dois problemas. Um, coração não bate bem. E o outro, coração até bate bem, sob altas custas de pressão de enchimento. Então, uma que o coração não bate bem é a IC, com fração de ejeção reduzida. E a outra é a IC, com fração de ejeção preservada. Então, por que é importante a gente diferenciar isso? Os sinais e sintomas das duas são os mesmos, né? É uma síndrome clínica, os sinais e sintomas, o diagnóstico é o mesmo. Mas a fisiopatologia e o tratamento é completamente diferente. Então, é bom a gente separar isso, assim. Então, vamos começar a falar um pouco da IC, para a gente dividir. Primeiro, então esse é o conceito, né? O diagnóstico vai ser o mesmo para as duas, porque é uma síndrome clínica. Então, como que a gente faz o diagnóstico? Se é uma síndrome clínica, a gente faz o diagnóstico é o quê? É clínico, né? A gente precisa de ecocardiograma para fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca? Não, né? Então, a gente faz o diagnóstico à beira do leito, com sinais e sintomas clínicos, que são os critérios que a gente mais usa, que são os critérios de Framingham, né? A gente tem os de Boston também, que são praticamente os mesmos, né? Então, quais são esses critérios diagnósticos? Dispneia, aí tem aqueles maiores e menores, né? A gente usa ou dois maiores de Framingham. Eu gosto muito do Framingham porque eu acho que é o que todo mundo conhece, né? Os alunos E é mais prático também, né? E é mais prático. Bem mais prático. Então, são aqueles sinais e sintomas clássicos da insuficiência cardíaca. E eu falo que a gente nem precisa decorar esses sinais e sintomas. Basta entender um pouco, né, do que acontece. Que é o que, na verdade, o paciente ele tem uma pressão alta, pressão de enchimento alta dentro do ventrículo. Isso vai repercutir, né, retrogradamente, né, para o átrio, depois para a capilar pulmonar, e aí o paciente vai começar a ter o quê? Uma dispneia paroxística noturna, uma tosse noturna. Isso vai repercutir para o lado direito do coração, para o ventrículo direito, átrio direito. O que vai acontecer? Turgência jugular, hepatomegalia, ascite, edema de membro inferior. Então, isso tudo são
os critérios diagnósticos da insuficiência cardíaca. Então, a gente também não precisa decorar, né? E depois que a gente faz esse diagnóstico, que é clínico, né? Então, você está diante do seu paciente no consultório ou no hospital. Você vai fazer esse diagnóstico, você vai falar, então, esse paciente, baseado nos sintomas e sinais clínicos, esse paciente é portador de insuficiência cardíaca. E aí, depois que você vai olhar para o ecocardiograma, né? Por quê? Se o eco tiver fração de ejeção abaixo de 50%, é uma IC com fração de ejeção reduzida. E se for acima de 50%, é uma IC com fração de ejeção preservada. Eu estou falando do ponto de corte de 50, por quê? Hoje as diretrizes colocam, né, a levemente reduzida, que é de 40 até 50, a reduzida abaixo de 40 e a preservada abaixo de 50. Acima de 50. Mas na prática, a levemente reduzida, a gente faz a condução igual à reduzida. Por um tempo foi chamado de intermediário, né? Intermediária, de 40 a 50. Só que na prática trata igual, o tratamento então... é a mesma coisa, mas antes dos estudos mais atuais aí, tinha uma diferença de tratamento na abaixo de 40%, né? A turma falava que orientava dar espironolactona só nos pacientes, por exemplo, mas que a gente vai discutir tratamento daqui a pouco, né? Então, mas só em fração de injeção menor que 40%. Não, hoje não tem. Hoje não existe isso mais, né? Hoje, né? Por isso que, assim, a gente tem poucos estudos na levemente reduzida. A gente tem mais estudos mostrando a eficácia das medicações novas abaixo de 40%. Mas entendendo um pouco da fisiopatologia da doença, a gente trata como se fosse reduzida, né? A gente vai falar muito em Cefera aqui, que é o apelido, né? Isso. Que é a reduzida, e Cefep, a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Então, quando a gente falar em Cefep e Cefera, a gente está se referindo a essas. Isso. Né? Então, é isso. A gente faz o diagnóstico baseado nos sinais e sintomas clínicos, e depois a gente olha para o ecocardiograma para a gente diferenciar, para a gente definir qual né? Classificar a insuficiência cardíaca. Para a gente depois pensar no tratamento. Porque vai ser 2 tratamentos completamente diferentes. Né? E a fisiopatologia é diferente. Falando um pouco, antes de entrar no tratamento, falar um pouquinho das causas né, de insuficiência cardíaca. Uma das causas importantes que a gente tem é a cardiopatia hipertensiva, né, que a gente não pode esquecer, que é de alta prevalência. Isquêmica, né, então, toda vez que a gente tem um paciente com insuficiência cardíaca, a gente tem que correr atrás da causa, porque se for uma causa isquêmica, a gente sabe que se a gente reverter essa causa isquêmica, a gente vai mudar o prognóstico do paciente, vai mudar o curso natural da doença. Né? Então, é sempre pesquisar a causa de isquemia, né? E tem outras causas também, que o ecocardiograma vai ajudar, como as valvulopatias, né, que é muito comum, né, a cardiopatia reumática. Principalmente eu que trabalho no SUS, a gente vê muito, né, muitas mulheres com estenose mitral de etiologia reumática, estenose aórtica, né, IEM, né, as valvulopatias reumáticas mesmo. No idoso, a gente vê muita estenose aórtica, né, por causas degenerativas, que são causas também reversíveis, né, que se a gente tratar, se a gente, né, com uma indicação certa, trocar a válvula, esse paciente também vai melhorar, vai ter um prognóstico melhor. E algumas outras causas que eu acho importante a gente falar, que é um pouco esquecidas, assim. Uma que a gente esquece que eu já vi várias vezes é a taquicardiomiopatia, né? E a prevalência disso? Assim, não é tão prevalente quanto a isquêmica e a hipertensiva e a reumática também aqui no Brasil, mas é uma causa que a gente não pode esquecer. Na causa, pensando em causa isquêmica, se o paciente tem então uma insuficiência cardíaca nova, eu acabei de identificar a síndrome, sindromicamente o paciente tem uma insuficiência cardíaca e é um diagnóstico no ecocardiograma de uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida.
eu investigo isquemia, considerando fatores de risco, e alteração no ecocardiograma, por exemplo, déficit segmentar, alguma alteração que me sugira isquemia, ou nesse paciente eu já vou direto na pesquisa de isquemia, considerando isquemia uma causa importante e reversível de insuficiência cardíaca. Olha, a gente tem que sempre buscar o diagnóstico de isquemia. Sim. Então, realmente, a comorbidade, as comorbidades que o paciente tem ajuda a gente a pensar a causa isquêmica. Agora, assim, se aparece um paciente jovem, com 25 anos, sem comorbidade, você não vai pensar em causa isquêmica. Sim. Então, você não vai pedir um CAT para o paciente. Aí você vai pensar em outras causas. Já um paciente... Então, assim, é para todo mundo, esse negócio para todo mundo, a gente tem que individualizar sempre, né? Sim. Então, eu não gosto, assim, disso, para, né, colocar todo mundo num bolo Pacote. só, né? Então, depende, vai depender. Agora, se a gente tem um paciente já com 40 anos, tabagista, diabético, com fatores de risco para doença coronariana, aí a gente tem que pesquisar, sim. Perfeito. Né? Ótimo. Eu acho que é isso, assim. Eu tô te perguntando isso porque é justamente pelo raciocínio medular, tá? Pede CAT para todo mundo, né? Eu tenho que investigar isquemia para todo mundo, Sim, né? Então, assim, e na prática o que a gente vê é que, às vezes, o uso indiscriminado mesmo da propedêutica sem indicação precisa, sabe? Então, acho que ótimas orientações para a gente poder saber, principalmente, em quem indicar a propedêutica correta, sabe? Isso é bom. Mais, hein? A gente falou, então, da definição. Isso, para não esquecer das etiologias principais, né? Das causas. Você falou um pouco do diagnóstico, né? Que é a síndrome clínica. Apresentação clínica. Ataque cardiomiopatia, né? Isso. Que é uma causa que a gente não pode esquecer. É um paciente que tem um flutter, uma fibrilação atrial. E isso está causando a disfunção ventricular. Agora tem que tomar cuidado que pode ser o contrário, né? Ser consequência e não a causa, né? Ser consequência e não a causa. Então, às vezes deve ser mais comum. Às vezes é mais comum, né? Você ter uma fibrilação atrial como causa... Como consequência da IC. Isso. E não causando a IC. Então, também, a idade também ajuda, né? Se chega um paciente com flutter, com uma fibrilação atrial e uma disfunção de VE, então, às vezes, pode ser que seja uma taquicardiomiopatia. Agora, já um paciente idoso, com o ventrículo todo dilatado, com átrio grande, a chance da fibrilação atrial ser uma consequência da IC é grande. Então, também é sempre... Individualizar e pensar no contexto, sim, né? Então, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, Carol? Amanda, assim... A história clínica, uma anamnese bem feita, uma coleta de uma história que vai... O raciocínio clínico, ele não é simples, assim, né? Então, assim, a gente falou de critério diagnóstico, a gente falou da síndrome clínica, sinais e sintomas, e falamos até de um pouco de propedêutica já, mas como que o que manda é o quadro clínico, né? Como que direciona a gente ao quadro clínico, né? Mais uma vez, o Chama Clínica destacando aí a importância da tríade do raciocínio clínico mesmo, né? Que é a importância da anamnese bem feita, uma boa coleta, você pega muito nisso que é importante. Coleta de dados bem feita, a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Então, a gente só vai perguntar se a gente sabe onde a gente quer chegar. Não é uma pergunta aleatória. Entrevista clínica não são perguntas aleatórias. Um bom exame físico procurando isso. Então, eu falo com os meninos que a gente é uma sequência que está conectada. Na anamnese, o paciente te traz uma história clínica. Então, você começa lá com a queixa principal. Qual que foi o motivo do seu... tô cansado. Opa, tô cansado. E aí, ao longo da sua anamnese, você vai querendo achar mais peças para montar esse quebra-cabeça. Destrinchando, né? Destrinchando. Como que é a importância da caracterização do sintoma. À medida que o paciente vai te falando, você vai perguntando se tem outras coisas. Dorme com 2 travesseiros, com um travesseiro. Às vezes ele não vai lembrar de te falar isso. Mas se você já tem na sua ideia ali um bom script de doença, sabe como é que acontece, qual que é a apresentação clínica mais comum,
quais são os diagnósticos diferenciais da dispneia, você vai conseguindo buscar essas peças desse quebra-cabeça. E aí, gente, quando vocês vão para o exame físico, já é uma busca direcionada pelos sintomas. Então, você vai buscar tudo isso que a Amanda falou, vai buscar lá os critérios de Framingham para ver se o paciente tem ou não. E aí, com uma boa base fisiopatológica, com uma boa base de doenças mesmo, bom script de doenças, a gente fecha a tríade do raciocínio clínico e o diagnóstico mais assertivo e o direcionamento desse paciente adequado, né, que é fundamental. E eu acho que uma coisa que ilustra, uma síndrome que ilustra muito bem isso é insuficiência cardíaca. Muito. Porque, assim, acabou de falar que a insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica ou uma síndrome de diagnóstico clínico. Eu não preciso de exame laboratorial para eu diagnosticar uma insuficiência cardíaca. Eu não preciso de ecocardiograma. E talvez o maior exemplo disso é a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Então, assim, o paciente tem insuficiência cardíaca. Ah, mas eu não tenho o eco dele. Não, ele tem insuficiência cardíaca. Qual que o paciente tem, a gente precisa da propedêutica. Hoje que a gente está conversando mais sobre IC com fração de ejeção preservada. Antes, a gente não conversava sobre isso, a gente não entendia. Hoje a gente ainda não entende, porque depois a gente vai falar de tratamento, a gente entende a fisiopatologia da IC-FEP. A IC-FEP a gente não conhece. Tanto que não conhecemos, como não sabemos tratar ainda. Sim. Mas, então, eu lembro na minha época de residência de clínica, paciente congesto, e aí pegava o eco e falava, ele tá congesto, mas aqui, o coração dele é bom, a fração de ejeção é acima de 50. Ele tá congesto, ele tem sintomas de C, então ele tem C com fração de ejeção preservada. Ele tem insuficiência cardíaca. No eco também, então, parar de achar que a fração de ejeção, olhar o eco só a fração de ejeção. Tem que buscar os outros, e você vai falar sobre isso, mas buscar os outros sinais de pressão de enchimento elevada. Isso. Que são os sinais indiretos da insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, né? Então... isso é fundamental, assim, a gente entender e aplicar o exame, a gente cansa de falar isso aqui, ao quadro clínico do paciente. O exame não pode ser dissociado do quadro clínico do paciente. Então, assim, se eu tenho um exame que está totalmente dissociado, tem um problema. Ou eu não estou coletando a história direito, ou o exame está mal feito. Então, assim, porque ele tem que se associar. Então, se o paciente tem a fração de ejeção preservada, mas tem pressão de enchimento alta, está compatível com o que eu estou vendo na prática. Está compatível com o que eu estou vendo na minha anamnese e no meu exame físico. Então, assim, isso para mim ilustra muito bem o que você acabou de falar, Carol, assim, da importância do raciocínio clínico, da importância de ter script de doença. Porque antes a gente não considerava. No nosso script de doença não tinha insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Agora, o nosso script de doença tem insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. E assim, por mais que a gente não saiba tratar do ponto de vista principalmente de aumento de diminuição de mortalidade, aumento de sobrevida, tem como ser tratado do ponto de vista sindrômico e sintomático. Sim. Então, assim, isso aumenta muito a nossa assertividade no tratamento. Então, eu acho que é fundamental entender isso e, de novo, considerar muito o que a gente está fazendo na anamnese do exame físico. Antes de falar, né, de tratamento, eu acho importante falar um pouquinho da fisiopatologia, rápido, né? Que é o que a gente conhece da IC com fração de ejeção reduzida. Então, para os alunos, né, eu sempre falo que o que a gente estuda na faculdade sobre fisiopatologia, sobre o eixo, é da IC com fração de ejeção reduzida, né? Que é basicamente que a gente já estudou e que, né, não mudou, né, a questão do entendimento desse eixo, né? Que o que acontece, né? O coração ele não bombeia, né, adequadamente. Isso gera uma hipoperfusão renal. Com essa hipoperfusão renal, a gente tem um estímulo do eixo renina-angiotensina-aldosterona. E a gente viu que esse eixo, que a ativação desse eixo, renina-angiotensina-aldosterona, ela é deletéria para o paciente com IC. Então, a gente aprendeu o quê? Vamos bloquear esse eixo. Então, como que a gente bloqueava? Com IECA, ou BRA, e com a espironolactona. Então, até então, a gente descobriu isso. Então, vamos
bloquear esse eixo, porque esse eixo é deletério. E também há uma ativação simpática importante. Então, vamos bloquear com beta-bloqueador. Então, até então, como que a gente tratava? A gente vai inibir esses eixos que são deletérios para o paciente com IC, com fração de ação reduzida. A gente vai bloquear com Iecobra, espironolactona, e bloquear com o beta-bloqueador, né? Até então, era assim que a gente tratava. E aí surgiu, né, o estudo Paradigm, que com esse estudo, que descobriu? Descobriu, então, a questão dos peptídeos natriuréticos, né? O que eles viram? Que os pacientes com insuficiência cardíaca, eles aumentam esses BNPs, esses peptídeos, que são bons para os pacientes, esses peptídeos natriuréticos, eles são bons para os pacientes com insuficiência cardíaca. Por que é bom? Porque eles fazem vasodilatação e fazem natriurese. Né? Existe uma enzima que chama neprilisina, que vai lá e degrada esses peptídeos que são bons para os pacientes com IC. Então, o que eles fizeram? Vamos inibir essa neprilisina. Inibindo a neprilisina, o que vai acontecer? Os peptídeos natriuréticos vão aumentar, vai acontecer uma vasodilatação e vai aumentar a diurese do paciente. Então, eles entenderam essa via dos peptídeos natriuréticos, né? Mas a gente sabe que na medicina não basta a gente entender a fisiopatologia, a gente tem que comprovar com estudos randomizados, né? Para mostrar que se há ou não uma diminuição da mortalidade. Foi quando... Se faz sentido, que eu tô vendo aquilo lá na prática, né? Por isso que tem estudo, né? A gente fala isso sempre aqui, né? A gente não adianta ter uma... na verdade, o caminho para eu ter o estudo, tem que ter uma plausibilidade, né? Que é a plausibilidade fisiológica. Se eu tenho se é plausível, ou seja, faz sentido do ponto de vista fisiopatológico, aí pronto, eu já tenho a base. Aí eu passo pro estudo, que aí o método do estudo a gente pode discutir até num podcast separado, mas isso é muito, muito importante. Você falou um conceito muito importante aqui, que residentes, acadêmicos, eu acho que tem que saber, assim, para qualquer estudo acontecer, você precisa de ter a base fisiopatológica, né? E insuficiência cardíaca também é uma doença que super... apesar que o inibidor da SGLT2, a gente não tem a base fisiopatológica, a gente não entende muito. Mas só que a base fisiopatológica chegou de outra forma. Mecanismo, chegou né? de outra forma. Mas você não sabe como é que sabe, né? Sim, para entender. Sim, a maioria acontece isso. Exatamente. Né? Você não sabe como que o remédio, como que a medicação, assim, inibidor de SLT2, assim, é impressionante o tanto de efeito que essa medicação faz. O corticoide do século XXI. Mas assim, é impressionante, né? A gente tá falando isso hoje, inclusive. Adoro. Então, assim, mas eu acho que ele a gente ainda tenta entender porque ele foi desenvolvido para tratar outra doença. Sabe, né? Tipo assim, a possibilidade atua da via metabólica, né? Sim. Mas eu entendi o que você falou, mas o que eu acho interessante de insuficiência cardíaca é isso, assim, e todos os estudos, e tem uma pancada de estudo que você vai falar aí, tem isso como uma base fisiopatológica, sim, né? Sim. Então, depois que descobriu, né, a via desses peptídeos natriuréticos, foi publicado o Paradigm, né, que foi praticamente o quê? Foi um estudo randomizado de mais 8.000 pacientes, né? Um braço, metade, usou IECA, beta-bloqueador e espironolactona. Que era a base do tratamento, que a gente sabia que mudava a mortalidade. Isso. E a outra metade usou beta-bloqueador, o sacubitril com valsartana e espironolactona. Aí teve foi um desfecho, a queda de mortalidade para o braço que usou o sacubitril valsartana foi muito significativo, né? Foi de 20% no braço, de redução de mortalidade no braço que usou o sacubitril com valsartana. Você ia explicar do sacubitril valsartana. Qual que é, né? Então,
o que acontece? A neprilizina, eles descobriram que a neprilizina quebra os peptídeos natriuréticos, que são bons para os pacientes com IC. Então, eles usaram o sacubitril, que é um inibidor da neprilizina. Então, quando você inibe a neprilizina, os peptídeos natriuréticos vão aumentar. Né? Então, o sacubitril/valsartana é isso. É o sacubitril que mexe na via dos peptídeos Com um BRA. com o BRA, Que já sabia que era bom. que mexe nesse eixo que a gente já sabia. Angiotensina-aldosterona. Né? Que a gente já sabia que era deletério para esses pacientes com IC. Uhum. E aí depois a gente pode, né, falar, tem várias coisas, né, pra gente falar, por que foi um BRA e não um IECA, junto com o sacubitril. Né? Um dos motivos Porque sabe-se que a primeira opção é o IECA. Em relação ao por que foi o Não, sim, sacubitril. mas é só para os meninos explicar, para entender por que esse questionamento. Porque, já que o IECA, quando comparou IECA ou BRA, quando a gente só tinha os três, IECA ou BRA, beta-bloqueador e Spiro, a gente sabe que a gente preferencialmente começa com IECA, né? Daí a pergunta, já que está criando uma medicação nova, por que não começar com aquela que era melhor? E associar a associação de um outro com o sacubitril Isso. e não o valsartano com o sacubitril. Isso. Qual que é o problema do IECA? Qual que é o efeito colateral do IECA? Ele aumenta a bradicinina. Por isso que a gente troca, né? Quando o paciente tem tosse por causa da bradicinina, a gente troca por um BRA. E o sacubitril, o inibidor da neprilizina, ele aumenta também a bradicinina. Então seriam duas medicações aumentando a bradicinina. Aumenta a bradicinina. E eles tentaram, e teve muito efeito colateral. Não foi tolerado. De tosse e de angedema, não foi tolerado. Por isso que foi um BRA e não um IECA. E é por isso que a gente tem que suspender o IECA 36 horas antes de iniciar o sacubitril/valsartano. Então, é essa explicação. Interessante. Eu acho que, assim, mais uma vez, a gente entender a fisiopatologia para aplicar na medicação que a gente está usando, né? Então, é uma droga também, com estudos recentes, né, que você citou aí. Foi uma mudança de pilar mesmo, exatamente, né? Assim, que mudou o tratamento de insuficiência cardíaca. E foi uma revolução no tratamento de C. Porque a gente não sabia dessa via dos peptídeos natriuréticos. E além disso, que aí a gente tem, então, beta-bloqueador, continua, né? Sim. Espironolactona, sacubitril/valsartana e... E aí, recentemente, assim, 2 anos atrás. Recentemente, né? Antes de falar do inibidor, né, da SGLT2, porque tem muitos questionamentos, né, Carol, em relação às diretrizes, por que não colocou... Porque a brasileira ainda não coloca o sacubitril/valsartana, ou Entresto, como primeira opção. Escolha. Eu acho assim, a gente não pode também esperar a diretriz recomendar, porque a gente sabe que às vezes demora. A gente tem um estudo robusto, randomizado, que comparou 2 drogas, né? E mostrou que o braço de uma é muito melhor, né? Dos pacientes morreram muito menos quem usou do braço que não usou. Então, assim, eu acho que quando a gente tem um estudo bom, né? Confiável, com evidência... Que é validado, pensando em metodologia também muito bem feito. Aí você esperar a diretriz publicar, daqui 2, 3 anos, você tá perdendo tempo. A diretriz, né? Eu acho que é só a validação do que tá acontecendo, assim. Então, e realmente, assim... E tem que lembrar que diretriz, o nível de evidência da diretriz... É controverso. Porque como é que é formada uma diretriz? Vários especialistas decidindo e colocando o nível de evidência. Agora, a gente não pode também a gente tem que entender o contexto. Nós estamos falando de um trabalho super reconhecido, validado. E que, muitas vezes, assim, para se reformular uma diretriz inteira, o que pode ser feito de maneira mais rápida é uma atualização. Né? Mas para mudar a diretriz inteira, isso depende de tempo. Então, se eu tenho um trabalho do ano passado, se eu quero... Olha, esse trabalho é um trabalho que é importante, eu posso
muda muita coisa. Eu posso só atualizar, mas é tão oneroso isso de tudo, né? Não é só oneroso de financeiro, não. Para se mudar uma diretriz, que é lógico que se espera algum tempo, e a gente tem insuficiência cardíaca, você vai falar da outra droga aí, daqui a pouquinho você vai ter ela chegando com tudo, assim, aí você muda num ano que vem sai a outra medicação, você vai todo ano mudar a diretriz. Então, existe um tempo de validação dessa diretriz, mas isso definitivamente não abona o estudo que você acabou de fazer e um estudo que assim, é bem feito. Assim. Ele pode ter problemas metodológicos? Pode ter, porque nenhum estudo é perfeito, mas com um estudo que mostra uma redução de mortalidade de 20%, eu acho que não aí, se discute, se a gente depois quiser discutir, né, a dose, metodologia, aí a gente discute então um estudo, né, em si, e não porque na diretriz não está, sendo que, né, eu acho que é mais ou menos isso, assim. E em relação à prática, o que eu vejo, né, então desde 2018 que eu terminei a cardiologia, que eu comecei a trabalhar com pacientes com IC, lá no hospital universitário, eu tive a oportunidade de ter contato com um paciente muito grave. Então, eu tenho um ambulatório de IC. Então, desde 2018 eu comecei a usar, né, o sacubitril valsartana, e o que eu vejo é uma melhora muito da qualidade de vida mesmo, e melhorou muito o manejo, assim, porque com o sacubitril valsartana, como ele tem um efeito de diurese, eu consigo tirar a furosemida, né, que é só um sintomático. Eu consigo... E a gente sabe o quão valioso é tirar um medicamento do paciente. Isso melhora a adesão, melhora... gente, esses pacientes tomam várias medicações várias vezes ao dia. Para IC, então, a gente tá falando de pelo menos 4, né? Fora as outras comorbidades que esses pacientes geralmente têm. Então, tirar uma medicação é muita coisa, né? E, assim, eu tenho paciente com fração de ejeção de 20% em classe funcional 1. Né? Compensado com medicação. Então, assim, é muito gratificante e é muito bom ter esse arsenal terapêutico todo, né? A gente conseguir impactar na qualidade de vida, sem falar na mortalidade, né? Isso nem se discute. E impactar também na qualidade de vida, isso é uma coisa muito boa pra gente, médico, né? Porque às vezes você vai melhorar, o objetivo principal é a qualidade de vida, né? Individualizando caso a caso, você vai melhorar a qualidade de vida do paciente, assim. Naturalmente a mortalidade vai reduzir por tudo que a gente sabe, né? Das medicações. Então... E para fechar, então... Então, agora, tinha essas 3 classes, né? Até então, e aí surgiu o inibidor da SGLT2, que veio com tudo aí mesmo, como vocês, né, falaram. E que o SGLT2 é uma proteína no néfro, né, que capta a glicose. Era usado... Então, quando você inibe essa proteína, você causa uma glicosúria, né? Então, era usado por endócrino e para controle, né, do diabetes. E aí, só que eles viram que quem usou os inibidores da SGLT2, saiu, né, estudos aí na ICFER, que quem usou também teve uma redução significativa da mortalidade na IC, com fração de ejeção reduzida. O porquê ainda não se sabe muito bem, né, da fisiopatologia. Eles acham que tem algumas teorias que eles modificam a via metabólica, eles utilizam mais uma via da glicólise e isso deixa o oxigênio o oxigênio disponível para as células do coração. Tem algumas teorias em cima disso, assim, mas que precisa também de mais publicação, de mais estudos aí. Então é isso, fechamos aí o tratamento da ICFER. Tem muita coisa em relação à questão da mortalidade, né? E depois vem, né, gente? Mas isso eu acho que não vai dar tempo. Ivabradina, ressincronizador, outras, digoxina, que eu acho que não vai dar tempo da gente falar. Mas eu acho que a base do tratamento, assim, e o fundamental do tratamento são os esses, 4 assim, pilares, né? Que são? Que são beta-bloqueador, sacubitril com valsartana, espironolactona e os inibidores da SGLT2. E para finalizar,
só para falar desse EFEP, rapidamente, né? A gente não conhece muito a fisiopatologia. Já foi testado várias medicações. Já testou BRA, IECA, espironolactona, beta-bloqueador, e nenhum mostrou diminuição da mortalidade nesses pacientes. Então, até então, como que a gente tratava esse EFEP? Com sintomático, né? E esses pacientes são muito hipervolêmicos mesmo. A dose de diurético para eles é maior do que para os pacientes com esse EFEP. Então, até então, chegava o paciente no consultório com esse EFEP, a gente ficava dando diurético, né? E o importante era o quê? Controlar as comorbidades, né? Geralmente são pacientes com múltiplas comorbidades, obeso, diabético, hipertenso, idoso, né? Uhum. Então, o que a gente fazia era dar sintomático, tratar a hipertensão, da furosemida, da diurético, espirono, hidroclorotiazida, no intuito de, como sintomático, né? E medidas comportamentais, né? De exercício físico, de melhora das comorbidades. Então, até então, não tinha nenhuma droga que diminuísse a mortalidade. E aí foi publicado também, né, a empaglifosina nesses pacientes com esse EFEP, que mostrou aí realmente uma diminuição de um desfecho, foi um desfecho combinado de mortalidade mais hospitalização, né? Que mostrou ser positivo, né? Não foi só um desfecho de mortalidade, foi um combinado, né? Mas é o que hoje a gente tem de maior evidência, né? É isso. Então hoje a gente usa os inibidores. Um desfecho combinado bom, né? Assim, um desfecho combinado que a mortalidade e hospitalização. Isso muda muito a qualidade de vida do paciente, né? Então, assim, não internar por isso é uma coisa muito boa, né? Então, acho que por isso que a gente tem usado tanto, assim, apesar de ser um desfecho combinado, eu acho que na prática é muito importante, né? E é o que a gente tem aí hoje, né? De maior evidência nesse EFEP. E aí, então, hoje a gente, né, tá tratando esse EFEP também com os inibidores da SGLT2. É um desafio falar de um assunto tão complexo e cheio de peculiaridades, de coisas novas, né, em tão pouco tempo. Mas a ideia aqui, a gente cumpriu o objetivo, né? Super cumprido. De passar, assim, conceitos dos pontos principais e do tratamento trazer o mais relevante. Daria um episódio inteiro só do Paradigm pra gente discutir. Daria um episódio inteiro só de CFEP. Mas eu acho que como base a gente vai voltar nesse assunto com certeza, porque nós estamos com a papa. Existe isso, pá? Exatamente. Qual que é o feminino de papa? Não existe. Bondade. Amigo. Quem tem amigo... com a rainha da insuficiência cardíaca. Quem tem amigo tem tudo, nisso, né? Quem tem amigo tem tudo. É isso aí. Então nós vamos, os chaminhas vão ouvir falar muito de insuficiência cardíaca. Deixem dúvidas, deixem comentários, deixem sugestões. Isso, e dúvidas são muito bem-vindas e importantes. Assim, porque promovem a discussão, né? Nós não somos detentores da verdade, a gente traz aqui para promover o conhecimento mesmo e a discussão. Exatamente. Para fechar, temos frase final? Temos. Então bora que nós estamos com... Sabedoria é saber o que fazer. Habilidade é saber como fazer. Virtude é fazer. É uma frase do David Jordan. Gostei. É isso, chaminhas. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.